Todo bônus tem seu ônus, e na profissão de corretor de imóveis não é diferente. O crescimento do mercado imobiliário, tanto no Brasil como no exterior, oferece a você, corretor de imóveis, oportunidades de negócios altamente rentáveis. Tanto que o nosso segmento já representa quase 15% do PIB e tende a crescer muito mais. Agora você deve ter em foco sua responsabilidade social. Cada transação imobiliária deve ser realizada de forma transparente, tendo a ética como fundamento essencial. Pois o mercado expurga os maus profissionais. Qualquer negócio realizado de forma maliciosa ou inconsequente tem sérios resultados. E você deve estar atento a isso. Sua responsabilidade é muito grande. A responsabilidade civil hoje ameaça todos os profissionais de qualquer segmento. O Código Civil de 2002 foi um código amplamente discutido e ele trouxe, nos seus artigos 722 a 729, uma regulamentação sobre a questão da corretagem, não só a corretagem de imóveis, né? A corretagem de modo geral, corretagem de seguros, né? E ali deixa bem claro o que seria essa figura do corretor, que é aquela pessoa que aproxima partes que têm interesse de realizar um determinado negócio, e ela faz essa intermediação com o fim, buscando um resultado. E aí se enquadra a figura do corretor de imóveis. O legislador brasileiro, ele entendeu que o exercício de determinadas profissões causa um impacto tamanho na sociedade, que achou por bem criar tribunais para julgar o comportamento desses profissionais. Primeiro, o corretor ele tem que conhecer as possibilidades de buscar a solução de conflitos. Porque a cultura nossa, bem brasileira, é a típica cultura do litígio, em que tudo tem que parar na justiça. Vai negociar o imóvel, estude aquele imóvel, estude todas as potencialidades, se é um apartamento, qual é a área útil, o que pode ser utilizado, se ainda em se tratando de um apartamento, se tem incorporação registrada, se não tem, qual é a situação jurídica daquele imóvel, se tem algum tipo de ônus que possa impedir a transação, ou seja, um estudo que nós chamamos de preventivo. Por questão até de prevenção, é melhor o corretor não enveredar por certos caminhos que lá no futuro podem lhe trazer graves consequências, inclusive econômicas. Artigo 14, parágrafo 4º, deixa bem claro o seguinte, que o profissional liberal vai responder se tiver culpa. E aí culpa entra na questão da pessoa agir com negligência, imperícia, imprudência ou até com vontade, né? O Código Civil prevê que é responsável por indenização aquele que por imprudência ou imperícia causar dano a outrem. Quer dizer, se um corretor avaliador fizer uma avaliação, nem estou dizendo que ele vai usar má fé, ele pode, por não saber fazer a avaliação, por imprudência ou por imperícia, ele fazer uma avaliação que, por exemplo, é muito maior do que o valor do imóvel. O banco, por exemplo, se louvar nessa avaliação e fazer um empréstimo com esse imóvel em garantia, e depois esse imóvel não conseguir garantir a dívida ou o valor que foi emprestado. O banco tem direito de exigir uma reparação do corretor que agiu com imprudência ou imperícia, fazendo uma avaliação superavaliando o imóvel. Independentemente da formação do corretor imobiliário, ele mexe com uma matéria que também tem o seu enfoque jurídico. E com o artigo 723, que determina que o corretor, mesmo não sendo perguntado, tem que fornecer às partes todas as informações necessárias à formação de uma opinião correta sobre a conveniência de contratar. Depois desse artigo, e eu sempre ressalto isso aos corretores, eles passam a responder por eventual dano que o cliente sofrerá se não for bem informado e bem orientado no momento de fazer o contrato. O cliente não entende, ele quer que você fale por ele. E se a lei fala que você tem que prestar todas as informações de forma espontânea, são todas as informações. O cliente que não é corretor, que não entende do mercado imobiliário, ele não quer entender, ele não pode entender, ele quer entender de outras questões. Pode-se fazer uma cláusula, inclusive, escalonada, prevendo num primeiro momento a mediação. Se não der certo, então partir para a arbitragem ou para um processo judicial. Mas é importante que tenha essa previsão, até porque quando as pessoas optam pela mediação, conciliação e arbitragem, elas demonstram uma extrema boa-fé, no sentido de querer realmente resolver o problema,
sem o litígio. Conseguir uma autorização de venda, essa autorização de venda com um prazo de validade, que isso esteja muito claro, que essa intermediação lhe é devida à corretagem. Então, sempre que ele inicia de forma clara, que ele faz um bom preventivo, ele consegue um resultado melhor. Nem nós juristas conhecemos todas as leis, é lógico. O ideal, e isso está acontecendo no mercado, é que todos os profissionais estejam bem amparados, não só por arquitetos, engenheiros e por aí vai, mas também por juristas, porque ele não vai conhecer, por mais que ele faça um bom curso, até um curso superior que hoje existe de transações imobiliárias, faça um curso, ele não vai ter conhecimento de toda a lei. A lei modifica o tempo todo. Nós temos mais de 13 mil leis vigentes no país. É que o Código Civil de 2002, né, pela primeira vez, tipificou o contrato de corretagem, o que no passado não ocorria, né? Então, o simples fato da corretagem hoje ser um contrato típico, regulado pelo Código Civil, isso já demonstra como a categoria, a classe, conseguiu conquistar com toda a justiça seu lugar. Inegavelmente, o corretor de imóvel conscientizou-se de que ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que aprender. Por que isso tudo? Porque a legislação hoje é muito complexa. A legislação deu ao corretor de imóveis um poder muito grande, como é o caso do Código Civil, no capítulo da corretagem, artigo 722 a 729, mas deu também a ele direitos e obrigações. Até que, enfim, nós temos essa decisão, me parece que é da ministra Carmen Lúcia, do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito do corretor receber sua remuneração, mesmo sem que a transação tenha sido concluída. A ministra reconheceu que, de acordo com o artigo 726 do Código Civil Brasileiro, o corretor cumpriu com seu papel. Eu acho que aí as pessoas passam a respeitar mais o corretor. A razão de ser do conselho, a razão de ser da existência do conselho é averiguar e julgar e punir o profissional corretor de imóveis que age em desacordo com os parâmetros estabelecidos por quem? Que é o mais bonito, pelos próprios corretores. É para punir corretores que não estão cumprindo com suas obrigações. E a obrigação primordial do corretor é servir a sociedade brasileira. São temas como este que queremos sempre apresentar a você. Nossa responsabilidade é promover o máximo possível seu trabalho e seu sucesso profissional. Portanto, sempre que quiser, entre em nossa página no Facebook e faça seus comentários ou entre em contato com a gente através do e-mail tvcofesse@cofesse.gov.br. Agora vamos saber como está o mercado no Amazonas. Nós temos mais de 4 mil corretores, né, que exercem e geralmente em alguns interiores são poucos corretores, 2, 3, e temos alguns delegados, com aqueles interiores que são mais próximos, que há um desenvolvimento em questão de loteamento. Temos alguns delegados que nós nomeamos como delegado para nos auxiliar na fiscalização, porque em Manaus tudo é pelo rio, né? A nossa estrada são os rios e tudo é distante. Tem interior que próximo de Manaus não. A distância chega a 800 quilômetros, a 1.500. Depende muito de Manaus chegar. Às vezes é mais fácil fazer uma parceria, digamos, com Rondônia, que tem um interior próximo de Rondônia, que é do Amazonas. A nossa dificuldade é a distância. Os interiores só no rio ou avião, né? Que Manaus, queira ou não, é uma ilha. Até a semana que vem.